A paz do Senhor, crianças! Que bom que nós estamos juntos outra vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a Escola Bíblica Dominical completando um aniversário, não é verdade? Então, que benção que nós temos. Deus tem levantado homens e mulheres para estarem aí ensinando a palavra de Deus, professores que ensinam nossos adolescentes, professores que ensinam a classe de adultos, né? E hoje pela manhã nós tivemos uma aula maravilhosa na igreja, ali com os nossos professores, que Deus tem levantado e tem usado de uma maneira extraordinária. Então que Deus continue abençoando a cada um dos nossos companheiros, tá? Infelizmente ainda nós não podemos estar juntos lá na igreja com as crianças, mas nós estamos aqui levando também o ensinamento da palavra de Deus aos nossos pequenos. Tá bom? Então, estude essa aula junto conosco e tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje o tema da nossa lição é a morte de Jesus na cruz, tá bom? Vamos falar sobre este tema, tá bom? Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a vida de cada criança, Senhor, que está em casa, seus pais, seus familiares, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa aula. Abençoe, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando entendimento, Senhor, para que possamos cada dia mais estarmos, Senhor, focados em aprender da Tua palavra, Senhor. Amém e amém. Bom, crianças, a nossa aula de hoje, a leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar, a memória em ação, tá? Ela vai se encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, tá bom? Vou colocar pertinho para vocês verem aqui, tá bom? Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, tá bom? Então pega a biblinha aí e vamos estudar junto com o tio Anderson esta aula de hoje, tá? A leitura bíblica da nossa história, ela vai se encontrar em Marcos, capítulo 15, versículo 22 a 47, e em Mateus, capítulo 26, versículo 14 a 16, tá bom? Nós vamos começar a nossa história de hoje falando a respeito, né, sobre o tema a morte de Jesus. O objetivo da nossa lição é que o aluno aprenda que Jesus morreu na cruz para nos salvar, tá bom? E como todos sabem, vocês conhecem a história de Jesus na Bíblia Sagrada, Jesus ele foi enviado por Deus para vir a esse mundo para salvar a humanidade, tá? Porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da presença de Deus nas suas vidas, tá? A Bíblia vai também dizer em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, crianças. Tá? Então Jesus, quando ele veio a esta terra, a Bíblia diz que ele foi criança, ele cresceu, e quando ele começou o seu ministério, aproximadamente entre os 33 anos de idade, quando ele começou o seu ministério, a Bíblia vai falar que ele operou muitos milagres, tá? Ele deu atenção a todas as pessoas que o procuravam. Ele deu atenção para as crianças, ele deu atenção para os adultos, ele deu atenção para os jovens, tá? Jesus sempre deu atenção às pessoas, tá bom? Então, Jesus foi uma pessoa que deu sempre atenção a qualquer tipo de pessoa, independente de raça, de cor, se era pobre, se era rico. Jesus sempre se preocupou em trazer uma mensagem de salvação a cada pessoa que o procurou, tá? Então, isso que é importante, crianças, que nós temos que tiramos uma lição para nós, tá? Que nós temos que tirar esse exemplo de Jesus, que Jesus se importava com as pessoas, independente da situação que a pessoa vivia, independente se a pessoa era pobre, independente se a pessoa era rica, independente se a pessoa tinha alguma enfermidade, Jesus sempre se preocupou com as pessoas. E é o que nós devemos fazer também. Nós devemos se preocupar com as pessoas, tá? Com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, tá?
E Jesus, a Bíblia vai falar, quando nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, nos livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus percorreu a muitas cidades, anunciando as boas novas de salvação. E nós aprendemos nessa lição desse trimestre, algumas lições passadas, que Jesus chamou pessoas para ajudar no seu ministério, né? Que eram os discípulos, ajudantes, né? Que foram ajudantes de Jesus, tá? E Jesus, junto com seus ajudantes, Jesus alcançou muitas pessoas. E muitas pessoas tiveram um encontro com Deus, tá? Tiveram um encontro com Deus. Então, por isso que nós devemos hoje, nós como ajudantes do Senhor, né, que nós também somos discípulos, nós devemos ter com esse objetivo de ele levar sempre boas novas e salvação às pessoas. Mas o que foi que aconteceu, crianças? Infelizmente, crianças, a Bíblia vai nos dizer que existia pessoas más, que tinham muita inveja de Jesus, né? E pegaram e conversaram com um dos discípulos de Jesus, que era Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes consentiu no seu coração de trair o mestre, né? E ele vendeu ali Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus foi vendido e Jesus foi levado ali para ser crucificado na cruz do Calvário, né, crianças? Por homens maus que levaram Jesus para ser crucificado na cruz do Calvário, né? E quando Jesus foi ali levado por esses homens, Jesus não tinha pecado, crianças. Ele não tinha pecado, tá? E Jesus, ele foi levado por esses homens e ali ele foi chicoteado, o machucaram, né? A Bíblia diz que rasgaram as suas vestes, mas Jesus não abriu a sua boca para reclamar. A Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro para lhe morrer pela humanidade, tá bom? Mas, crianças, essa era a única solução que Jesus tinha para fazer, para tirar o homem da situação de pecado. E Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, e ali ele ficou no Gólgota, ali ele ficou no sepulcro, onde o colocaram no sepulcro, e ele ficou ali. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, tá? Jesus ressuscitou. E ele ali se encontrou com muitas pessoas, com seus discípulos, né? Com Maria, Maria Madalena, com as mulheres que foram ao sepulcro, foram vistas por muitas pessoas, tá bom? Mas por que Jesus fez isso em morrer na cruz do Calvário? Ele não tinha poder. Se ele quisesse, ele poderia até mandar os anjos vir e o livrar naquele momento. Mas por que Jesus não fez isso? Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Jesus nos ama. Ele quis fazer isso para salvar o homem do pecado, tá bom? Porque infelizmente, crianças, nós temos uma situação que o ser humano vive, que é o pecado, tá? E que é o pecado? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus, tá bom? O pecado nos afasta de Deus. O que é pecado? Pecado é mentira, pecado é falar mal dos outros, né? Pecado é aquilo que nos deixa longe de Deus, tá? Você quer estar longe de Deus? Eu creio que não. Eu creio que você quer estar perto de Deus. E por isso a única solução para o pecado era Jesus, ele morrer na cruz do Calvário, tá? Era Jesus morrer na cruz do Calvário. E ali ele morreu, foi colocado aqui no sepulcro, mas ao terceiro dia, crianças, a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou, tá? Então, os nossos pecados podem ser perdoados a partir do momento que o ser humano se arrepende. Aí o nosso coração pode ficar branquinho assim, ó, tá? Sem pecado. Por quê? Porque Jesus tem poder para transformar, para lavar a nossa alma, a nossa vida espiritual, para que possamos ser livres do pecado, tá bom? E uma coisa mais linda que Jesus preparou para nós ainda, criança, sabe o que é? É que ele preparou para nós um lugar lá no céu, para que quando nós deixarmos esse mundo, nós possamos estar com ele lá na glória, tá bom? Por isso, Jesus morreu na cruz para nos trazer salvação, crianças, salvação, tá? Por isso a morte de Jesus na cruz, tá bom? Espero que tenha dado de uma maneira simples e objetiva de vocês terem entendido esta lição de hoje, tá bom? Então, hoje nós
queremos aí prestar aqui uma homenagem a todos os nossos companheiros professores que aí ministram a sua aula, né? O nosso superintendente, irmão Marcos, irmã Rosana, que tem feito um excelente trabalho na igreja, que Deus continue abençoando os nossos irmãos de uma forma especial, tá? Que estão à frente da nossa escola dominical, ao qual nós temos um grande carinho, um grande respeito pelos nossos irmãos, e que o Senhor continue abençoando também esses irmãos, e vocês aí que nos assistem às nossas aulas, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês de uma forma especial, tá? A escola dominical sem vocês não existiria, tá? Precisa do professor estar lá, mas também precisa dos alunos estarem lá para aprender a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar neste momento? Vamos lá. Papai do céu, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário, Senhor, para nos trazer salvação, para nos trazer libertação, ó Pai amado, do pecado, Senhor. Ó Deus, abençoe esta criança, Senhor, que neste momento assiste esta aula, que o Senhor abençoe de uma forma especial, abençoe, Senhor, a escola dominical, Senhor, no Brasil e no mundo, ó Pai amado, aonde tiver, Senhor, uma classe de escola dominical, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, dando capacidade aos nossos professores, dando, Senhor, autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possam ensinar a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada criança, Senhor, que assiste às nossas aulas, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos e glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido. O Senhor tem, ó Deus maravilhoso, nos ajudado, Senhor. Deus querido e santo, guarda a vida das nossas crianças, meu Pai. Guarda, Senhor, e que o aprendizado da Tua palavra possa ser sempre proclamado, Senhor. Ó Deus maravilhoso, de uma forma, Senhor, que as pessoas possam chegar ao conhecimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Até a próxima, crianças.